Fala pessoal, nessa aula a gente vai implementar o padrão de projeto Iterator aqui, beleza? E daí, observando aqui, eu não sabia disso até o momento da gravação dessa aula, mas eu estava observando aqui e o TypeScript já oferece essas interfaces para a gente também. Então, além do JavaScript já ajudar a gente a implementar esse padrão de projeto, apenas a gente usando alguns protocolos que eu deixei para você na aula anterior, o TypeScript também já tem a interface. Então, isso aqui, ó, esse trecho aqui do diagrama, ó, abri um negócio errado aqui. Esse trecho aqui do diagrama, ó, deixa eu fechar aqui. O TypeScript já tem, beleza? Então a gente vai usar o que o TypeScript já tem aqui para fazer a interface, mas não se preocupe, a gente vai ter que implementar as partes concretas aqui, beleza? Aqui, ó, também você precisaria ter uma coleção de dados, uma linked list, por exemplo, ou doubly linked list, uma pilha, a sua estrutura de dados, beleza? O que eu vou fazer aqui é simular essa estrutura de dados, para a gente não perder tempo com isso, usando arrays, beleza? Então a gente precisa de uma estrutura de dados similar a alguma coisa que não seja padrão da linguagem, né? Porque o que é padrão da linguagem já tem o iterator que funciona para você, beleza? Por isso a gente vai simular aqui. Então, para a gente simular, vamos fazer o seguinte. Vamos começar primeiro criando aquela interface. Eu vou chamar aqui de myIterator protocol. E aí, lembra que eu te falei aqui, ó, o TypeScript já tem essa interface. O que eu vou fazer é fazer a minha interface, estender a interface do TypeScript. Então, o que eu vou fazer? Export interface. Vou chamar de myIterator protocol. Extends iterator. Daí, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Você precisa, deixa eu voltar aqui, eu salvei o ESLint mudou, só deixar aqui, ó, você precisa enviar um tipo de dado aqui, pelo menos, tá? Eu já vou te mostrar o que essa interface é, como é que a gente implementa ela, mas só para você ver, eu vou mandar um tipo de dado unknown aqui, só para falar assim, ó, olha, eu estou criando, novamente o ESLint salvou e mudou aqui. Eu estou criando essa interface, mas depois eu vou falar o tipo de dado. Então eu não sei agora qual é o tipo de dado que eu vou utilizar com o meu iterator aqui. Beleza? E daí aqui, lembra que eu te falei que a gente ia olhar essa interface. Então se eu segurar o Ctrl e clicar aqui, eu vou cair no libes 2015 iterable, beleza? E aí as tipagens aqui. Então a gente está implementando essa interface. Isso quer dizer que quando a gente implementar essa interface, a gente tem que pelo menos ter o método next. Beleza? E esse método next retorna um iterator result aqui. Esse iterator result, ele é do tipo ou iterator yield result ou iterator return result. E o que a gente vai fazer é esse iterator return result, que é isso daqui. Então a gente vai ter um done no nosso tipo de dado para falar que a gente esgotou os dados da nossa estrutura de dados, e a gente vai ter um value também que vai ser o valor atual. Beleza? Então a gente vai criar um iterador que vai simplesmente pedir para nossa... Na verdade, a gente vai falar para a nossa estrutura de dados usar o iterador vai simplesmente pedir para a nossa estrutura de dados qual é o valor que está em determinado índice. Aí o nosso iterador vai ter esse método next que vai já configurar, por exemplo, quando eu chamar o método next no nosso iterador, ele já vai retornar um valor e ele já vai deixar pronto para o próximo valor que for retornado. Então toda vez eu vou retornar o valor atual e vou configurar um índice, alguma maneira de pegar o próximo elemento até eu perceber que não tem mais valor. Aí eu configuro done aqui para true, no caso, e daí a gente não vai ter mais valor no nosso iterador, beleza? Vamos voltar aqui, ó, e fazer o seguinte. Na nossa interface aqui do nosso iterador, eu vou colocar um método que chama reset também. Beleza? Só para a gente ter um método aqui. E eu vou te explicar o motivo desse reset. Não lembra, a gente está implementando isso aqui, esse iterador precisa ter pelo menos o método next. Esse método next precisa retornar aquele iterator result que a gente viu anteriormente, beleza? Então esse reset vai ser para eu resetar o iterador aqui, e aí eu vou te mostrar quando a gente vai precisar disso aqui. Então a gente precisa do método reset e do método next no nosso iterator. Vamos criar uma classe aqui, ó, concreta de iterator,
que vai ser quem vai iterar sobre a nossa estrutura de dados. Porém, a gente ainda não fez a estrutura de dados. Então, eu vou ter que ficar migrando entre o iterador e a estrutura de dados. Mas vamos começar a criar o myDefault. Eu vou chamar de default iterator. E a minha estrutura de dados vai implementar esse iterator por padrão. Então, eu vou só deixar a classe criada aqui, ó, export class myDefault iterator, que implementa meu myIterator. Como que chama? MyIterator Protocol, né? Isso, MyIterator Protocol. Beleza, então, como eu te falei, eu tenho que ter o método reset. Não vou fazer nada aqui agora. E eu tenho que ter o método next. Esse método next, como eu te falei, tem que retornar um iterator result. Esse iterator result vai depender do que você estiver mexendo aqui no caso. Deixa eu observar aqui meu iterator protocol. Aqui eu estou falando iterator unknown. A gente pode receber um tipo aqui, ó, e falar que a gente usar genéricos, né? E falar que o nosso iterator usa esse tipo aqui. Beleza? Daí, quando a gente for implementar o nosso iterador, a gente fala esse tipo. Por exemplo, isso aqui eu vou trabalhar com strings. Então, eu já coloquei o tipo de dado aqui. E aí, nosso iterator result, ele vai retornar string também. Beleza? E eu devo retornar no meu iterator alguma coisa assim, ó, com value, e aí um valor qualquer, e done, para falar se está ou não terminado o nosso iterador, beleza? Então é basicamente isso para a gente implementar o protocolo do iterator aqui dentro. A gente ainda não fez lógica nenhuma aqui dentro, por isso que você pode estar achando estranho, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu só estou fazendo isso porque agora eu vou ter que criar minha estrutura de dados que vai usar esse iterador aqui como padrão. Então, vamos fazer a nossa estrutura de dados qualquer. Então, myDataStructure.ts. E aí, eu vou simular, como eu te falei, eu vou simular uma estrutura de dados que tem um modo de se adicionar item, remover acho que não, mas adicionar item, obter os itens, essas coisas assim. Beleza? Então, export class myDataStructure. Isso aqui não implementa nada, se você quiser, e aí a gente está omitindo isso aqui, ó. A gente está omitindo essa interface, tá? Se você quiser, você pode criar essa interface para você criar mais estruturas de dados do mesmo tipo. Mas eu não vou precisar disso aqui, porque eu só vou ter essa. Então, eu vou criar essa myDataStructure. Essa DataStructure, ela precisa ter uns itens, que vai ser um array de string, no caso aqui, pode ser... Por isso que eu te falei que eu ia simular, tá? Nesse caso aqui, você poderia ter um dicionário, uma lista ligada, você poderia ter o head, tail, as coisas da estrutura de dados que você quiser implementar. Beleza? Aqui, no caso, eu vou simular isso com arrays. E aí eu vou falar add item, por exemplo. Aqui eu vou receber item, mas para poupar tempo, eu vou receber items e eu vou receber uma string. Esse items vai ser um REST operator, porque aí eu posso receber quantos itens eu quiser aqui. Isso aqui não vai me retornar nada. Daí eu vou falar items.forEach, por exemplo. For each. E eu vou pegar um item e vou falar this.items.push item. Beleza? Simples assim. E eu preciso de um getItems também, né? Esse getItems vai retornar um array de string. E eu vou retornar this.items. Beleza? Eu poderia fazer um getter da maneira do TypeScript aqui também, se eu quisesse. Mas aqui, só para simplicidade, para ficar fácil de entender, porque eu poderia fazer alguma coisa... Vamos fazer isso, só para você ver. Eu vou colocar isso aqui privado, assim. E aqui no getItems, eu posso fazer getItems, beleza? E daí eu posso chamar, o retorno aqui vai ser getItems. Aí eu posso chamar isso aqui como se fosse um atributo dessa classe aqui. Beleza? Pronto aqui. O que mais que a gente vai precisar aqui? A gente quer um size, a gente quer saber o tamanho dessa estrutura de dados, e isso vai ser importante para o nosso iterator, para o modo que a gente está criando essa estrutura de dados. Beleza? Não precisa ser necessariamente assim, você pode fazer a lógica que você quiser, contanto que você separe a estrutura de dados do objeto iterador, tá tudo certo. Beleza? Então isso aqui vai retornar um number, eu vou dar um return this.items.length, beleza?
E aí, feito aqui, ó. Aqui eu poderia utilizar até o getter, no caso, se fosse, não tem problema nenhum, beleza? Pronto, então feito aqui, uma outra coisa agora que a gente vai precisar é o seguinte, a gente precisa falar para essa classe quem é o iterator dela. Então, iterator, no caso aqui, vai ser igual ao... E aí eu vou colocar esse default iterator totalmente acoplado nessa classe aqui, tá? Vou usar new aqui, a palavra new dentro dessa classe. Pode não ser o tipo, a maneira que você quer trabalhar, tá? Se você quiser injetar uma dependência de iterador aqui, dá certo também. Mas eu vou fazer isso aqui porque eu não quero ter que ter o trabalho de criar um iterador depois, porque eu vou deixar um método também para mudar esse iterador. Então, se eu quiser o iterador padrão, eu não faço nada, mas se eu quiser mudar ele, eu vou poder mudar. Aí você vai entender isso aqui. Beleza? Então, isso aqui vai ser do tipo myIteratorProtocol e vai ser igual a new eu já criei um iterator, né? myDefaultIterator. E aí eu tenho que mandar para dentro do iterator a estrutura de dados. Aqui eu tenho que passar um tipo, né? Então é string aqui. Beleza. E aí change this, eu não recebi this aqui no meu iterator, beleza. Eu te falei que a gente ia ter que ficar indo e vindo agora, né? Porque agora eu vou completando o meu iterator. Então eu preciso de uma estrutura de dados aqui. Então constructor, private, read only, porque eu não quero de dentro do meu iterator alterar minha estrutura de dados. Então private, read only. Vou chamar de collection. Não, vamos chamar de data structure para ficar mais consistente o nome. E esse data structure vai ser my data structure. Isso aqui causa uma dependência circular, né? Um depende do outro. O iterador depende da classe concreta e a classe concreta depende do iterador também. Você viu que tem uma dependência circular aqui no caso, né? Beleza. Feito aqui, uma outra coisa que eu quero ter aqui no meu iterador é o seguinte. Deixa eu terminar agora, concluir aqui a minha classe aqui, ó, só pra gente ver. Então tem maneiras de adicionar coisas, beleza, tudo tranquilo. Eu tenho um iterador padrão, eu quero também falar um change iterator. E aí, esse change iterator, ele vai receber um iterator, no caso aqui, que vai ser do tipo myIteratorProtocol, string aqui nessa classe. E ele vai retornar nada, ele só vai falar this.iterator. No caso aqui, é igual, gente. E this.iterator é igual. Eu estou falando change iterator, eu vou trocar o iterador aqui. Beleza, feito aqui, deixa eu ver se eu não estou ficando na frente do código, fechar isso aqui. Beleza. Então, feito aqui, agora a gente já tem meios aqui para mudar o nosso iterador. Só que a gente ainda não implementou o protocolo do iterator do JavaScript aqui dentro. Porque no padrão de projeto, a gente fala que a gente tem um make iterator aqui, né? Create iterator aqui, ó. Esse caso, ao invés de eu fazer isso, que eu poderia chamar direto o método create iterator e usar, eu vou utilizar a própria linguagem de programação. Ela me dá uma maneira de eu fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e falar assim, ó. Aí eu vou abrir e fechar os colchetes e vou mandar aqui symbol.iterator. E aí isso é um método. Isso aqui vai retornar um iterador, então myIteratorProtocol, no caso aqui, que vai ser do tipo string lá, no caso. E a gente pode fazer return. Aqui as pessoas costumam falar return this, certo? Porque que acontece? As pessoas costumam implementar o código do iterador dentro da própria classe, mas esse padrão de projeto ele fala que a gente deve delegar isso para outro objeto. Então eu vou retornar this.iterator. Beleza? Que é o meu iterador aqui. Isso vai gerar algum problema pra gente, por isso a gente criou esse método reset aqui, por causa do seguinte. Deixa eu tentar usar essa estrutura de dados para você ver. Ó. Vou fechar isso aqui e vou criar o meu main aqui, main.ts. Vou falar const data structure igual a new data structure. Não, my data structure, né? E aí eu posso adicionar itens, data structure.add item. Eu vou adicionar aqui, ó, letras, para ficar mais fácil. Ó. A, vou colocar B, vou colocar várias. C, D, E, I, F. Beleza? Acho que tá bom.
Então a gente tem várias letras aqui. Se a gente quiser olhar, ó, data structure. Então, executando, voltando aqui, tirar isso aqui daqui. Então, tem os meus itens aqui, A, B, C, D, E, F, beleza? Só que eu não consigo, eu vou conseguir aqui, no caso, porque eu já implementei aqui, né? Eu já implementei esse método, mas se ele não existisse aqui, eu vou comentar para você ver. Se eu vier aqui falar, por exemplo, qualquer coisa similar a esse aqui, eu quero const. Eu não quero esse console log aqui, deixa eu tirar daqui, ó. Vou colocar const. Eu quero, por exemplo, fazer destructuring. Eu quero pegar A e B, por exemplo. Então, eu vou fazer destructuring A e B. Igual a minha data structure. Isso não vai funcionar, ó, tá vendo? Ó, se você observar, ó, my data structure must have a symbol iterator method that returns an iterator. Ou seja, a minha estrutura de dados precisa ter um método symbol iterator que retorna um iterator. Beleza? Por isso que a gente precisa disso. Se eu quisesse fazer também a for const data of data structure console log data, vai dar erro também, ó. Mesma coisa, mesmo erro. Porque o for of também pede para minha estrutura de dados um iterator e ele usa esse método symbol iterator para pedir para minha data structure como ele vai navegar nos elementos da minha estrutura de dados. Isso é basicamente como funciona o padrão de projeto iterator. E destructure também pede para minha estrutura de dados qual que é o seu iterator, para eu saber qual elemento eu vou pegar primeiro, segundo e terceiro. Beleza? Então aqui, quando eu retornar esse método, isso aqui deve funcionar, mas vai funcionar com a asa quebrada. Deixa eu te mostrar por quê. Deixa eu dar um console.log. Vou escrever roubados, só para você entender, porque vai ficar claro assim que eu dar um console log aqui para você ver. Se eu colocar roubados aqui, ó, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver rouba. A pessoa passa vergonha porque não acabou de escrever o iterator ainda. Lembra que eu te falei que a gente não tinha feito a lógica do iterator ainda? Então vamos fazer aqui, ó. Você vê o que aconteceu aqui no caso. Quando eu chamei aqui o meu iterador, ele simplesmente me retornou o valor. Não me retornou o valor, na verdade, né? Porque tá done true. Ou seja, na primeira chamada já não tinha mais nada para ele me retornar. Então vamos concluir o iterator. Peço desculpas por esse erro aqui, mas eu não vou cortar isso da aula, tá? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar make value, por exemplo. Eu vou criar um método privado. Esse método privado vai ser responsável por criar um valor dessa maneira aqui, ó, com John, true e tal. Um factory method, né? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse método. Esse método vai retornar um iterator result, no caso, que vai ser com strings, né? E daí ele vai me retornar isso daqui, beleza? Só que a gente já vai ver o que... Não precisa ver depois, né? A gente pode receber um value aqui, que vai ser do tipo string, e a gente passa esse value aqui, ó, value. Ah, nem precisa, né? E o done aqui vai começar como falso, ou seja, eu vou assumir que o done tá falso, não tá terminado, ainda tenho valores para entregar para quem estiver usando esse iterador. Beleza, agora a gente precisa de uma lógica. Para essa lógica, eu vou ter que manter no iterador uma maneira de saber onde eu tô na estrutura de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, o seguinte, ó. Private index igual a 0. Eu sei que a minha estrutura de dados está usando um array, então eu vou começar no 0, beleza? Só que isso vai mudar de iterador para iterador. Por isso que eu falei que isso é a lógica do iterador. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, vou criar uma constante, const return value, só para eu saber que valor que eu vou retornar. Eu vou falar this.make value para criar um valor, que é esse objeto aqui. Eu vou mandar para lá o this.datastructure.getItems. Eu não fiz getItems no meu datastructure. Deixa eu ver meu datastructure. Ah, eu mudei aqui. Deixa eu fazer o items. This.structure.items, eu estou pegando o array lá da estrutura de dados que eu estou recebendo aqui no construtor. E eu vou pegar qual índice? O índice que eu tenho aqui no meu iterator, index. Beleza? Então eu tenho aqui já um return value aqui. Só que eu não estou usando isso aqui ainda. Por quê? Eu preciso fazer a lógica, ó.
Vamos falar no return value.done, o que vai ser? Quando que vai estar pronto? Quando que vai estar finalizado os dados desse iterador? Quando a minha coleção terminar de me entregar os valores. Como que eu sei quando que a minha coleção terminou de entregar os valores? É só checar. Se o meu índice aqui, eu vou fazer um mais nele, eu vou somar um cada vez que eu chamar esse índice. Se o meu índice for maior que o tamanho dessa estrutura de dados, que é o tamanho dos itens aqui, a length dele, se for maior, no caso, eu terminei. Então, eu vou pôr done igual true. Então, isso aqui a gente pode fazer direto. Então, this.index maior ou igual, no caso, this.size. This.datastructure.size. Beleza. Então, aqui, ó, eu já tenho o done. Beleza? Agora, eu só posso fazer o return value. E uma outra coisa que eu esqueci de fazer aqui é o seguinte, eu preciso somar mais um no meu iterator. Lembra? Eu vou chamar um next, vou entregar o meu valor atual e vou já preparar para eu entregar o próximo. Então, na próxima vez que ele me chamar, eu já sei qual o valor que eu vou entregar. Beleza? E eu sei também se eu terminei de entregar esses valores. Então, aqui eu vou falar this.index mais. Beleza? Porque eu somo mais um, já deixo pronto para entregar o próximo valor. Isso é quase que uma lazy evaluation, no caso aqui vai ser, né, lazy evaluation. Eu vou deixar pronto, sabendo que a pessoa pode me chamar um próximo valor, eu vou deixar salvo aqui desse jeito. Beleza, então feito aqui esse reset, que quer dizer que eu quero falar para o meu index voltar a ser 0. Beleza? Coloquei 10 sem querer. Beleza, agora sim, voltando aqui, eu acho que eu não passo vergonha mais não. Então, executando aqui agora, a gente tem o seguinte, lembra que eu te falei que ia dar um resultado meio estranho aqui, isso aqui, né? Por causa da maneira que eu escrevi o código. Mas se você observar, ó, o que aconteceu? Que foi roubados A e B, tá vendo? E aí, o que ficou para o meu for? C, D, E e F. Por que isso aconteceu? Por causa do seguinte, na minha data structure, no método que é chamado por for e por destructuring, ao invés de eu estar sempre criando um novo iterator, eu estou sempre retornando o mesmo iterator. Então, o meu iterator, ele sabe aonde ele está naquele momento. Se eu não crio um novo iterator para retornar aqui, o que acontece é que, a partir do momento que eu chamar os valores aqui no meu main, a partir do momento que eu chamar A e B, isso quer dizer que eu já roubei, eu já estou na posição 0, 1 aqui, lá no meu iterator, na 2. Eu vou entregar o próximo valor, vai ser o 2, que é o C aqui no caso, beleza? O índice 2. E daí D é F. E aqui embaixo eu não tenho mais valores. Então, se eu duplicar esse for, por exemplo, deixa eu duplicar ele aqui para você, ó. Se eu duplicar esse for, vou dar um console log, não tenho mais valores. Se eu executar isso aqui, você vai ver que esse for não tem, já está esgotado o meu iterator aqui, porque eu não estou criando um novo iterator toda vez. Então, executando, ó, não tenho mais valores, nada foi executado aqui abaixo desse for. Porque, como eu te falei, eu estou esgotando os valores do meu iterator. Para resolver isso, uma das coisas, você pode fazer isso da maneira que você quiser. Você pode, inclusive, retornar um novo iterator cada vez que você chamar o for, o destructuring, qualquer coisa. Para isso, é só você mudar aqui o método symbol iterator e criar um new iterator toda vez que for chamado aqui esse método, beleza? E isso é chamado por for, por destructuring, eu não sei mais locais, mas deve ter mais locais que isso é chamado. E daí aqui, ó, o que eu vou fazer é, quando eu chamar isso aqui, eu vou falar this.iterator.reset, beleza? Daí olha o que vai acontecer no meu main aqui, executando, ó. Roubados AB, nada foi roubado. Aí o meu for foi executado, A, B, C, D, E, F. Ele passou na minha estrutura de dados. Não tenho mais valores, executou normalmente. Beleza? Por quê? Porque toda vez que eu chamo o iterator, ele zera o seu valor. Ele zera o seu índice. Isso pode dar problema de concorrência se você estiver usando... fazendo duas coisas ao mesmo tempo, usar o mesmo iterator. Beleza? Aí isso pode gerar um erro. Beleza, não feito aqui... agora vamos entender o propósito, né? Para que eu iria... Isso aqui eu não preciso? Vamos deixar ali, não tem problema não. Vou deixar só uns console log para quebrar a linha embaixo desse aqui, ó. Console.log e console.log.
Qual que é o propósito de eu fazer isso tudo para ter iteração? Porque, na verdade, lembra do Single Responsibility Principle, que a gente está fazendo cada classe fazer a sua coisa específica? Agora, você vai ver o Open Closed Principle. Eu não preciso mudar absolutamente nada. Aqui é o código cliente, então essa é a parte mais suja do meu código, que é o main aqui no caso. Mas nos outros locais aqui, ó, nas minhas classes concretas e interfaces, eu não preciso mudar absolutamente nada. Se eu quero um novo iterator, eu posso simplesmente criar um novo iterator e mudar o comportamento do for, do destructuring, da travessia na minha estrutura de dados. Então, se eu mudar aqui, ó, vou criar um reverse iterator, por exemplo. Reverse iterator. Beleza. Agora o que muda é a lógica do iterator. Então, my reverse iterator. Beleza. Aí o que vai mudar aqui? Aqui eu vou mover isso aqui para cima. Aqui e vou falar de cara this.menos. Por quê? Porque isso aqui vai ser this.dataStructure.size. Ou seja, agora vai ser invertido. O meu índice começa no último elemento da lista. E aqui eu já estou somando -1 antecipadamente, porque o length é maior do que o meu último item da lista. É um item maior do que o último índice da minha lista aqui no caso. Isso aqui também eu vou duplicar isso aqui, eu vou colocar isso aqui quando eu chamar o reset, ó. Vai ser a mesma coisa. Beleza, e essa lógica aqui, ela muda por causa do seguinte. Isso aqui agora vai parar de me retornar, eu não vou ter mais valores quando o meu index for menor que 0. Beleza? Então, se eu fizer isso aqui agora e voltar aqui no meu main, deixa eu voltar lá no meu main. E aí, aqui, em qualquer lugar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu vou trocar o iterator. Então, eu vou falar dataStructure.changeIterator new my reverse iterator. Você vai ver que nesse momento, aqui eu tenho que passar a própria data structure aqui para dentro. Você vai ver que nesse local aqui, o comportamento do for vai mudar. Por causa do seguinte, eu mudei o iterator. Então o iterator que ia para frente, aqui ele vai começar a ir de trás para frente. Então executando, ó. O que eu tenho aqui? Deixa eu subir aqui para você ver, ó. Tirar isso aqui. Então, eu tenho A, B, C, D, E, F, F, E, D, C, B, A. Isso é super poderoso, porque agora eu posso implementar qualquer algoritmo de travessia, e aí quando a pessoa chamar um for, um destructuring, ela vai ter a noção de como que os valores vão vir para ela, beleza? Uma outra coisa também é que a gente falou, deixa eu te mostrar um negócio aqui, deixa eu fechar. Toda vez que eu chamo um valor, por exemplo, se eu estiver utilizando o destructuring, se eu fazer aquele console log AB aqui, ó, você vê que a partir daqui eu posso continuar a hora que eu quiser. Eu posso executar um código. Suponha que isso aqui, ó, executei várias coisas e depois usei o iterator. Beleza? Se eu vier aqui e pedir o C, ó, const, é previsível que eu vou receber o C aqui. Então aqui, e outra, eu posso pegar o restante aqui também, ó, rest. Data structure, você vai ver que aqui eu vou ver o C e o restante dos valores, rest, no caso aqui. Beleza? Não executando, ó, só para você ver, percebe que embaixo dessa linha de código, desse console log, suponha que aqui eu tenha executado vários códigos. Embaixo dessa linha de código eu vou ter o C e eu vou ter o rest. É previsível, né? Porque eu meio que pausei o iterador aqui em cima, utilizando destructuring, e daí eu retornei usando ele aqui embaixo, beleza? Então executando aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Executei aqui, ó, roubei AB, no caso aqui. Daí, ó, olha que interessante, o meu iterator zerou. Isso é um problema pra gente aqui, ó, porque quando eu usei de novo o data structure, ele zerou automaticamente, e isso foi um problema. Ele começou de novo aqui. Então, é importante a gente pensar nessas coisas quando vai acontecer isso, quando a gente vai zerar. Por eu estar zerando, automaticamente eu não consegui fazer o que eu te falei que eu ia fazer. Então eu vou zerar o meu iterador, vou tirar isso aqui daqui, e eu vou falar aqui agora que no meu main eu vou precisar zerar o iterador automaticamente, em tempo de uso, né, em tempo de execução. Então aqui, ó, eu não vou zerar ele,
Beleza? Só que aqui, ó, quando eu for fazer o for, vou ter que falar data structure.reset, no caso aqui, .iterator, não tem o reset. Então vou pôr isso na minha data structure também. Reset, void, this, ou a gente pode chamar de reset iterator, reset this.iterator.reset, beleza? E daí a gente fala isso aqui, ó, porque aí fica mais claro aqui no nosso main. Então, dataStructure.resetIterator. Toda vez que eu precisar aqui dele, ó, eu vou zerar ele. No changeIterator, ele já vai começar zerado, né, no caso. Então, vamos ver se vai continuar funcionando igual estava. Então, executando, ó, igual eu te falei, ó, roubados, AB. Aí eu executei várias coisas e depois usei o iterator. Então, aqui veio C, como eu te falei, porque deu problema ali aquela hora, porque eu estava zerando ele automaticamente. Se for um comportamento que você deseja, você pode fazer isso. Daí eu tenho D, E, F aqui. Daí A, B, C, D e aí F, D, B, A, beleza? Daí se eu precisasse usar novamente aqui esse iterador, não ia dar certo, eu ia ter que zerar de novo o meu iterator. Deixa eu duplicar aqui, falar um console log. Aqui preciso zerar o iterator. Resetar, né? Só para você entender o que vai ocorrer aqui, ó. Você vê que, na onde eu falei aqui, preciso zerar, não chamei o método de zerar, ele não executou. Então agora eu vou ter que fazer isso, ó. dataStructure.resetIterator. Beleza? E daí, agora está funcionando normal. Uma outra coisa que você pode fazer, que a gente não está falando aqui nessa aula, mas isso é bem simples de implementar, você pode ter um método para obter o iterator aqui. Você viu que eu precisei mexer na minha data structure para mexer numa coisa privada da minha data structure. Se você quiser, você pode vir, eu não vou fazer isso aqui, porque a gente já está com 30 minutos de aula, muito, e você pode vir aqui e na data structure e disponibilizar o iterator, que é como a gente fala aqui nesse método, ó, create iterator, return new concrete iterator, beleza? Aí você disponibiliza qual iterator você está usando, que daí a pessoa, o código cliente, pode usar diretamente o iterator, beleza? Sem ficar dependendo da linguagem aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, esse é o padrão de projeto iterator. A única essência que você precisa levar disso aqui é que o que a gente está fazendo aqui é simplesmente desacoplar a iteração da minha estrutura de dados da minha estrutura de dados. Assim, eu posso ter vários tipos de iterações em objetos separados. Esses objetos são os iterators aqui, beleza? Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!